Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Luquini Batista e hoje na nossa aula de correlação básico-clínico nós vamos falar sobre osteoporose e osteogênese imperfeita. Nesse primeiro caso clínico, identificação Joana, feminina, branca, tem 66 anos, casada, do lar, ensino médio completo, católica, procedente natural de Ribeirão Preto. A queixa e duração dela é uma dor intensa em coxa direita 2 horas. Na história da moléstia atual, refere dor intensa em coxa direita 2 horas após ter escorregado em um tapete da sua casa, com queda no chão e trauma da coxa direita. Desde então com muita dor no local do trauma e que inclusive a impede de andar ou ficar em pé. Interrogatório dos diversos aparelhos. Hábito intestinal diário, pese sem alterações. Os antecedentes pessoais, menopausa 56 anos. Relata não ser portadora de nenhuma doença. Os antecedentes familiares, mãe teve histórico de osteoporose com fraturas. Então, o que a gente pode observar aqui é um trauma que a paciente apresentou de baixa energia, né? Ela escorregou, né, no tapete da casa dela, com queda da própria altura, né? Caiu no chão e com esse trauma, né, foi capaz aí, então, de ter essa fratura, como nós vamos ver aí da coxa. Os hábitos de vida, ela ingere grande quantidade de café, não ingere leite e derivados, pois informa episódios de diarreia associados à ingestão, refere ser sedentária e tabagista. No exame físico, ela está em bom estado geral, corada, hidratada, nictérica, cianótica, febril, consciente e orientada, mas com faces de dor, ausculta cardiopulmonar sem alterações, frequência cardíaca 116 batimentos por minuto, pressão arterial de 140 por 90. Lembrar, né, que a paciente, nesse caso, está com dor, né, então que justifica batimento cardíaco aí acelerado, pressão arterial um pouco elevada, né, e ela está demonstrando dor. Abdômen inocente, e ela aí apresenta um edema e dor à palpação na região lateral da coxa direita, associado à rotação interna do membro inferior direito, né? Então, edema, inchaço, dor, bem no local ali do trauma. A rotação interna, né? O pé fica viradinho para dentro, vamos dizer assim. Esse é um achado típico de fratura de fêmur, né? Você tem essa rotação, essa viragem do pé para dentro, né? Tá lá a radiografia. Na radiografia a gente consegue então visualizar, né? Aqui pela seta a gente vê aqui, né, a linha de fratura, que demonstrando como que poderia ser, né, na paciente. Aqui está uma fratura que aparentemente é incompleta, né? Para a nossa paciente, a gente imagina que a fratura foi completa, mas a gente consegue ver bem uma linha aqui, né? Muito bem. E aí, né, que região anatômica é essa que fraturou, né? A gente lembra então de anatomia, né? Aqui a gente tem a região dos trocânteres e aqui a gente tem a região do colo do fêmur. Então, fraturas osteoporóticas, em geral, elas ocorrem aqui no colo femoral e aqui na região transtrocantérica, que a gente fala, né? Dos trocânteres maiores e menores, né? A gente consegue identificar essas estruturas aqui, trocânter maior, aqui é o trocânter menor, né? Diáfise femoral, cabeça do fêmur, região do colo. Então, essas estruturas anatômicas que a gente tem, né, na parte óssea, a gente consegue evidenciar radiologicamente, né? Então, de hipótese diagnóstica, né, uma provável osteoporose pós-menopáusica, porque é uma paciente que já tem 66 anos, ela já está na menopausa, né, então uma osteoporose pós-menopáusica com fratura de fêmur. A conduta, então, para essa paciente foi internação hospitalar para a realização da cirurgia da fratura, né, tem que fazer cirurgia, né, e fixar o osso. Prescrito medicação analgésica, solicitado aí os exames laboratoriais, né, antes de submeter a cirurgia, fazer alguns exames mínimos aí pré-operatórios, né? E aí um pedido de acompanhamento conjunto aí com o clínico geral. Em geral, né, a abordagem da fratura é pelo ortopedista, ele opera, mas o acompanhamento da osteoporose ela deve ser feito pelo médico clínico geral, né, e que vai fazer o tratamento medicamentoso da osteoporose, né? Não adianta só fixar a fratura, né? Muito bem.
para esse caso clínico, né, quais são as questões aí que vocês devem responder? Acredito que eu já até respondi uma de graça aqui para vocês. Qual a localização anatômica da fratura? Tá fácil, hein? Quais células que compõem o tecido ósseo? Né? Isso é muito importante. E qual a função das células que compõem o tecido ósseo? Tá fácil, hein? Bom, esqueleto humano, pessoal, ele aparentemente, né, a gente vai na aula de anatomia, parece, né, uma coisa tão inerte, né, ali que não tem vida, né? Mas a gente deve lembrar que o esqueleto ele tem uma grande plasticidade, né? O indivíduo, desde que ele nasce até ele atingir a vida adulta, né, esse esqueleto ele muda bastante, ele aumenta, né, o seu tamanho, né, aumenta o seu conteúdo mineral e, né, aquela visão que a gente tem de anatomia que parece só um tecido mineral, né, na verdade ele é composto por células, né, como nós falamos, né. E existe, né, uma grande plasticidade nesse tecido, né, de forma que a cada 10 anos a gente renova praticamente todo o nosso esqueleto. Né? Não parece, mas ele é renovado. Apesar de ele ter um metabolismo aí relativamente mais lento, né, quando a gente compara com outros tecidos. Né? E a gente divide, né, os ossos, né? Isso é uma divisão aí histológica, né? A gente divide em osso cortical, que é aquele osso mais denso, né, como a gente pode ver aqui nessa ilustração, e o osso trabecular, né, que também é conhecido como osso esponjoso, né? E na osteoporose a gente observa esse fenômeno aqui, né? Então, a vértebra é um grande exemplo de osso esponjoso. Ela tem a camada cortical mais fina, mas dentro dela praticamente osso esponjoso. E aqui a gente observa do A para o B o processo de osteoporose, né? Deixando lacunas, né? Espaços aí entre as trabéculas ósseas. Vale destacar também que o osso cortical sofre com osteoporose, né? Ele também vai aparecendo poros, né, na região cortical, daí o nome osteoporose, né? Mas o osso trabecular, ele é o que é mais afetado na osteoporose é, de uma maneira mais precoce, né, e mais rápida, vamos dizer assim, né? Mas o osso cortical também ele é afetado. Nosso esqueleto, né, depende da região óssea que você vai avaliar, você vai ter mais predomínio de osso trabecular ou mais predomínio de osso cortical. Né? Então, quando a gente olha a coluna, a gente vê que predomina o osso trabecular. Né? Quando a gente olha o colo do fêmur, a gente tem meio a meio, né? Meio a meio, olha, metade cortical, metade trabecular. Quando a gente vai olhar o antebraço, né, a região do rádio aqui distal, o terço, né, do rádio aqui, essa região do terço, ela é praticamente osso cortical, né? Então, isso é muito importante, né? Quando a gente vai avaliar, por exemplo, o indivíduo na densitometria óssea, como vocês vão ver, né? Em geral, a gente avalia osso da coluna lombar e quadril, que a gente fala que na verdade é o fêmur proximal, né? Então, a gente está avaliando regiões aí que você tem mais predomínio de osso trabecular ou que vai ter meio a meio aí de trabecular com cortical, né? Então, isso é muito importante até para a gente interpretar aquele exame, entender essas distribuições. Bom, em relação às células que compõem o tecido ósseo, né, a gente tem os osteócitos que residem dentro da matriz óssea, né, e são as células, na verdade, mais numerosas, né, representam aí 90% de todas as células que compõem o osso, né, então realmente ele é muito importante para a manutenção aí do esqueleto, né. E aí a gente tem os osteoblastos e os osteoclastos, que vão estar na superfície óssea, né? E vão estar envolvidos no processo de remodelamento ósseo, ou seja, absorção e formação óssea. O osteoblasto é o que forma o osso e o osteoclasto é o que reabsorve o osso. E além das células, o osso também é composto aí por uma matriz extracelular mineralizada, né? Composta por colágeno, glicoproteínas e hidroxiapatita. Então, aqui a representação de um osso longo, onde a gente tem a região epifisária, diafisária, a metafisária. Aqui poderia estar representando uma cartilagem de crescimento, né? Que mais aqui? Então, as regiões do periósteo, do endósteo, né?
a medula, né, do osso. Então a gente tem as representações aqui também, né, do osso cortical, osso trabecular. Aqui os osteoclastos são células grandes, gigantes, né, em comparação às demais. Aqui os osteoblastos e aqui os osteócitos, né, representados aí então, né, cada um na sua. E o processo de remodelamento ósseo, então, que envolve essas células, né? O osteoclasto, ele tem sua importância para reabsorver, vejam, isso aqui é uma lacuna de reabsorção óssea. Ele vai reabsorver o osso velho e vai favorecer, então, formação do osso novo através do osteoblasto. Então, dessa forma, a gente vai renovando o nosso esqueleto, que aí é como eu disse para vocês, a cada 10 anos a gente trocou praticamente todo o nosso esqueleto por conta desse processo de remodelamento ósseo. Os osteócitos que estão lá na matriz óssea, eles vão perceber pequenos danos, microtraumas. Aqui está escrito microcrack, né, que é uma microfratura. Isso ocorre no nosso osso, né, pequenos danos, danos a nível, né, aí, microscópico. E o osteócito, então, juntamente com o osteoblasto, eles vão emitir sinais para que o osteoclasto venha, reabsorva esse osso velho, né? Esse osteoclasto nada mais é que um macrófago, né, que vem aqui da corrente sanguínea e ele vai então originar o osteoclasto. E depois que você tem essa reabsorção dessa região danificada, você vai ter uma onda de formação óssea pelo osteoblasto. Então vocês vejam, né, a importância, né, da interação entre essas células para a gente manter a nossa saúde óssea. O osteoblasto, conforme ele vai mineralizando, ele vai também sendo incorporado aqui na matriz óssea, formando novos osteócitos. E vejam que os osteócitos não são simplesmente células que ficaram presas lá na matriz óssea. A gente tem muito essa ideia, né? Que ele ficou lá preso e não tem mais função. Na verdade, vejam que os osteócitos, eles formam uma rede entre si, eles conversam entre si, e isso é muito importante para a manutenção da saúde óssea, né? Eles, na verdade, é que vão regular o que ocorre lá na superfície óssea, esses processos de reabsorção e formação óssea, eles é que vão perceber toda essa dinâmica do osso, né? É como se fosse uma rede neural dentro do teu osso, né? Aqui, né, mostrando que o osteoclasto, né, o macrófago, ele recebe uma sinalização tanto do osteoblasto como do osteócito, que é uma sinalização chamada Rank ligante, Rank L, que é esse rosinha aqui, estão vendo? Rank L. Ele liga num receptor chamado Rank, né? E aí a ligação desse Rank ligante no Rank vai fazer com que o macrófago então se junte com outros macrófagos, forme o osteoclasto multinucleado e seja ativado para fazer a reabsorção óssea. Então vejam que quem recruta o macrófago que vai virar osteoclasto, né, quem recruta são as próprias células, que osteócitos e o osteoblasto. E eles também conseguem regular, né, essa reabsorção óssea, tanto porque eles secretam esse rank ligante, como também eles secretam um fator chamado osteoprotegerina, aqui que está escrito como OPG. Essa osteoprotegerina é uma molécula que liga o próprio rank ligante que ele secreta. Então, ele consegue, de certa forma, regular essa sinalização, né, para o osteoclasto. Se há uma necessidade de diminuir essa atividade do osteoclasto, ele aumenta o nível da osteoprotegerina. Mas se há uma necessidade de reabsorção óssea, ele aumenta os níveis de rank ligante e diminui o de osteoprotegerina. Então, através dessas duas moléculas, ele consegue regular essa reabsorção óssea. E vejam que interessante, né? Aqui nessa tabela, o que eu quero destacar para vocês é o seguinte: o que vai inibir a secreção do rank ligante? O estrógeno, estradiol. E o que estimula a produção da osteoprotegerina? O estradiol também. Então, quando a gente tem uma mulher que está no seu período fértil, que secreta os estrógenos, ela
estimula a protegerina, osteoprotegerina, e inibe o ranking ligante. Quando a mulher entra na menopausa, ela perde o estradiol. E aí ela vai perder essa inibição, então o ranking ligante sobe e ela vai perder o estímulo de produção da osteoprotegerina. A osteoprotegerina cai. Por isso que é tão comum a osteoporose pós-menopáusica, né? A gente vê muito nas mulheres aí. 1/3, né? 30% das mulheres na menopausa terão osteoporose. E aí essa fisiologia óssea, né, que explica isso. Tá? Então aqui mostrando para vocês, né, processos, né? Aqui um osso quiescente, aqui um osso passando pelo processo de reabsorção, a reversão, formação e depois ele fica de novo quiescente. Então, o remodelamento ósseo ele passa por essas fases, né? Veja lá, você tem o microcrack, os osteoclastos vêm, reabsorvem, os osteoblastos formam. Vamos ver a animação já já, ela começa de novo. Olha lá, microcrack, osteoclastos vêm, reabsorvem aquele osso ruim e o osteoblasto forma novamente. Né? De tal forma, né, então, que esse processo ele é importante para a manutenção da saúde óssea. Agora, um detalhe que é importante também é que o osteoclasto ele reabsorve o osso numa velocidade aí, né, num período aí de 3 semanas ele consegue fazer a reabsorção óssea em média. Já o osteoblasto, para fazer todo esse processo de formação, ele leva mais ou menos 3 meses. Então, já existe, né, vamos dizer assim, o osteoblasto ele tem uma certa desvantagem em relação ao osteoclasto, né, porque o osteoclasto ele é muito mais rápido. Então, fisiologicamente, a gente já tem essa desvantagem em estar reformando esse osso novo, né? Então, por isso que precisa estar muito equilibrada essa questão da reabsorção óssea e a seguinte formação, né? Porque senão o nosso organismo não dá conta de formar todo aquele osso que foi reabsorvido. Vejam, né? Aqui é interessante a gente observar um pouco da fisiologia do tecido ósseo ao longo da vida. Nós ganhamos conteúdo mineral no osso desde que nascemos, que por volta dos 10 anos, né, o evento chamado puberdade faz com que a gente ganhe muita massa óssea. Isso se deve aos esteroides sexuais que a gente apresenta na puberdade. Então, os esteroides sexuais são importantes não só para a maturidade sexual, mas também para a maturidade óssea, né? Sem eles, a gente não faz esse pico de massa óssea. E depois a gente atinge um platô. Por volta dos 30 anos, pessoal, o que acontece? A gente começa a perder massa óssea. Isso é inexorável. Todo mundo, depois dos 30 anos, vai entrar nesse processo de perda de massa óssea. De forma que esse período, né, do início da vida ele é crucial, muito importante para que a gente adquira toda a nossa massa óssea, que vai servir aí, vamos dizer, entre aspas, de poupança ou de aposentadoria para o resto da vida, né? Eu costumo dizer que, do ponto de vista ósseo, a gente aposenta com 30 anos de idade, né? Porque a partir daqui você começa a usar as reservas que você acumulou. E vejam que interessante, né, que as mulheres que estão aqui em vermelho, elas diferem dos homens. Né? As mulheres, o pico de massa óssea delas, em média, já é menor do que o dos homens. Então, elas já geneticamente já são menos favorecidas, né, que os homens, né, do ponto de vista de pico de massa óssea. E aí, o que acontece? Quando chega aos 50 anos, ocorre um fenômeno que é típico da mulher, né? No homem não existe esse fenômeno, que é a menopausa, é uma falência gonadal, né? Primária, né? Fisiológica, e ela tem aqui então um hipoestrogenismo que vai acelerar aquela reabsorção óssea por conta daqueles processos que a gente comentou lá do ranking ligante. Então, aí, além de tudo, ela perde mais massa óssea. De forma que, por volta aqui dos 65 anos de idade, a mulher ela já vai ter uma grande chance de ter osteoporose, né? Tanto é que 1/3 terá osteoporose. Vocês vejam que para os homens, eles vêm perdendo massa óssea, mas de uma maneira lenta, gradual. Então, ele vai ter risco de osteoporose, né, por volta de 70 anos, né? No homem, a gente costuma dizer que é uma osteoporose senil, né? Uma osteoporose idiopática, né? Diferente da mulher, que em geral é uma osteoporose aí pós-menopáusica. E aqui mostrando aquela mesma curva que a gente viu antes, né? A gente tem, então, esse ganho de massa óssea, um platô,
e depois começa a perder. E o que a gente tem é que podem ter diversos fatores na infância que podem prejudicar esse ganho, né? E durante a vida adulta, várias doenças que também podem acelerar esses processos, né? Como nós vamos ver. Outra coisa importante, né, do ponto de vista da osteoporose, é a questão da ingestão de cálcio. A gente sabe que o ideal é ingerir 1000 miligramas, ou seja, 1 grama de cálcio por dia, tá? Para que a gente mantenha a nossa saúde óssea. Existe uma perda intestinal desse cálcio, né? E existe uma perda renal também do cálcio. Por mais que o nosso rim, né, ele trabalhe, né, de uma maneira otimizada e tente reabsorver todo o cálcio filtrado, a gente acaba perdendo um pouquinho. Então, de forma que dia a dia você vai retirando o cálcio do osso e vai tendo perdas, vamos dizer assim, né, pequenas, mas que ao longo do tempo vão ter grandes consequências. Para que você amenize essa perda óssea, é interessante então que você tenha uma boa ingesta de cálcio na sua dieta, para que você amenize essa perda óssea. De forma que a gente preconiza que se ingira 3 a 4 porções de leite ou derivados por dia. Então seria em torno de 1 litro de leite por dia, mais ou menos, né? E aí, grande parte das pessoas não vão ter essa ingesta, né? A gente sabe, na população brasileira, já tem um estudo que demonstrou isso, né? O Brazos, que foi feito em 2009, que 2009 ou 2007, agora não tenho certeza. O estudo Brazos, ele mostrou que né, mais de 90% da população brasileira ingere em torno de 500 miligramas de cálcio, então metade do que seria necessário, né? Então, uma coisa muito importante aí para a prevenção da osteoporose é a ingesta adequada aí de cálcio. E a outra coisa é tomar sol, né? Porque a vitamina D é importante para o osso, né? Tomar sol é a nossa fonte de vitamina D. A gente sintetiza a vitamina D pela pele. É a principal fonte, tá, pessoal? Principal fonte. E o que é, então, osteoporose? A osteoporose passou por diversas definições, né? Uma bem recente, que, na verdade, então, a osteoporose é uma desordem esquelética que é caracterizada pelo comprometimento da resistência óssea, predispondo a um risco aumentado das fraturas, né? Então, um processo de osteoporose, a reabsorção ela está aumentada e a gente já sabe que o processo de formação óssea, né, que vem depois da reabsorção, ele já tem uma certa desvantagem, né, porque a velocidade dele é mais demorada, né? E se você tem um processo de reabsorção mais intenso, então você não dá conta de recuperar todo aquele osso reabsorvido. É o que a gente está vendo aqui nessa figura. Ao longo do tempo vai reabsorvendo, você não dá conta de formar tudo que é reabsorvido, e aí você então vai evoluindo aí com a osteoporose e fratura. O que influencia então a nossa densidade mineral óssea? A idade, né, como nós vimos lá no gráfico, quanto mais velho, maior o risco, né, de osteoporose. O sexo, a gente viu que as mulheres, né, têm maior risco. A etnia, né? A gente sabe que mulheres brancas e mulheres amarelas, né, de origem oriental, têm maior risco de osteoporose em comparação com as mulheres negras. As mulheres negras tendem a ter um pico de massa óssea melhor, né? A questão da nutrição, como a gente falou, né, ingesta do cálcio, a exposição ao sol. Na mulher ainda a idade da menopausa, se ela fez ou não terapia de reposição hormonal na menopausa, que aqui seria né, um fator protetor para ela. O cigarro, né, tabagismo, bebida alcoólica, o etilismo são fatores de risco, né, que aumentam aí a osteoporose. Doenças crônicas, um exemplo aí seria a artrite reumatoide, né, uma doença muito associada com osteoporose. Uso de medicações, principalmente glicocorticoides, né, e a própria genética do indivíduo, que é aquele pico de massa óssea que ele vai ter lá na fase da puberdade depende muito da genética também, né? Então, quem tem histórico de osteoporose na família tem maior risco de ter osteoporose, né? Tem esse fator genético também. Então, a gente tem vários fatores, alguns deles a gente pode atuar, né? Como a ingesta do cálcio, a exposição ao sol, né? O controle aí do tabagismo, do etilismo, né? Pedir para o indivíduo
se ele fuma, se ele bebe, parar de beber, parar de fumar, controlar as doenças, né, e tentar manejar da melhor forma possível o uso das medicações aí de uso crônico, né. Então, nessa figura, o que, que a gente observa é, da esquerda para a direita, uma diminuição da massa óssea. Tá? Aqui é uma massa óssea com T-score maior que 1, e aqui é uma massa óssea com T-score menor do que menos 3,5. Então, daqui para cá, a gente está tendo uma diminuição da massa óssea. Em relação à massa óssea, a gente tem uma distribuição numa curva normal, como vocês podem ver essa curva pontilhada aqui, né? Uma distribuição normal. De forma que a maior parte dos indivíduos vai ter uma massa óssea mais ou menos nessa faixa aqui, né? Conforme vai diminuindo a massa óssea, como a gente vê aqui na barra cinza, vai aumentando o risco de fratura. Essa barra cinza, ela representa risco de fratura, né? De forma que para o T-score aqui, ó, de menos 1 a menos 2,5, a gente já tem um risco moderado na faixa cinza, que a gente chama aqui de osteopenia, e de menos 2,5 para cima, o risco já é tão alto que a gente chama esses indivíduos de osteoporose. E na barra preta, o que a gente está vendo é o número de fraturas em números absolutos. Então chama atenção, né? Apesar de que os indivíduos com osteoporose na faixa cinza, que a gente vê que é maior risco de fratura, em número absoluto essas fraturas não são tão elevadas. Mas por quê? Porque aqui a gente está pegando, vejam, o final dessa curva normal. Então o número de indivíduos aqui com osteoporose é pequeno. Então por mais que eles fraturem muito, é uma população pequena. Por isso que dá essa falsa impressão, né, de que o número de fraturas é menor. Mas se você for comparar, né, pelo número de indivíduos, né, a taxa de fraturas é alta. Então não há dúvida que a gente deve tratar com osteoporose. Mas por outro lado, a gente vê que aqui nessa faixa onde a gente chama osteopenia, apesar daquele risco de fratura ele não ser tão elevado, a gente vê que o número de fraturas é altíssimo, porque aqui existe um grande número de pessoas com osteopenia. Né? Esse que é o grande desafio, aí a gente, né, identificar aqueles indivíduos que talvez vão se beneficiar de um tratamento. Não é? Quando a gente fala em fratura também, a gente precisa entender que tipo de fratura que está falando. Né? Se for uma fratura traumática, uma fratura que você sofreu por acidente de moto, por exemplo, ou você caiu do telhado e fraturou, isso é uma fratura traumática. Isso não quer dizer que você tem fragilidade óssea, né? Você teve um trauma muito intenso, né? Então, uma fratura traumática não quer dizer que você tem osteoporose. A gente tem também o conceito de fratura patológica. O que é uma fratura patológica? É algum lugar do osso que sofreu um processo patológico específico. Então, por exemplo, uma infiltração neoplásica, né, que você pode ter uma metástase óssea numa vértebra e aquela vértebra fraturar, ou você ter uma tuberculose óssea naquela vértebra e aquela vértebra fraturar. Então, você pode ter alguns processos, né, que fragilizem aquele osso e aquele osso fratura. Mas isso não quer dizer que o indivíduo tem um esqueleto fragilizado, ele teve apenas um sítio ósseo fragilizado, né? Então, isso é o que a gente chama de fratura patológica. A gente tem as fraturas de estresse, né? Aqui a figura representa aqui um atleta, né, que teve provavelmente uma fratura de estresse. Ou seja, é um esforço ali, né, além do que o osso suportaria, né, um esforço repetitivo, né, uma sobrecarga repetitiva e constante, e aí leva a fratura que aquele osso ele não está, né, preparado para aquele tipo de sobrecarga. Então, é chamada fratura de estresse. E a fratura osteoporótica é aquela que é por fragilidade, que você cai da própria altura e você fratura principalmente um osso longo, então fêmur, tíbia, antebraço, úmero ou mesmo as vértebras. Então vocês vejam que quando o indivíduo tem um processo de fratura, a gente precisa saber como que ele fraturou, né? Ah, o indivíduo chegou aqui, fraturou o fêmur. Eu posso falar que é osteoporose? Eu não sei. Eu falo, mas como é que você fraturou o fêmur? Aí ele fala para mim, ah, eu tive um acidente de moto. Ah, então não é uma fratura osteoporótica. Agora lá nossa vozinha fraturou o fêmur, é osteoporose? Ah, ela escorregou, caiu e fraturou o fêmur. Isso é osteoporose, né? Ninguém que tem uma saúde óssea plena vai cair, né, escorregar, cair no chão e fraturar o fêmur. Quem de vocês nunca levou um tombo e caiu no chão e vocês fraturaram o fêmur? Não, né?
Então, e cuidado com aquele conceito, hein? Ah, é vozinha, é normal fraturar o fêmur quando cai. Não, não é normal fraturar o fêmur, né? Então, se isso acontecer, na verdade é uma osteoporose, tá certo? Então, é muito importante a gente, né, tá atento aí para o mecanismo, né, de fratura desses indivíduos. Aqui mostrando os tipos de fraturas, né? Fratura vertebral, fratura do fêmur, as osteoporóticas, principalmente em colo e trocantéricas, né? Aqui a fratura do antebraço, né? Aqui, né, o impacto da osteoporose em relação a número de indivíduos e custos anuais, tá? E também mortalidade, né? 20% de mortalidade após a fratura do fêmur, né? Então é bastante alto. E 80% aí de alguma incapacidade, né? Chamado de epidemia silenciosa, porque você só vai saber que o indivíduo está osteoporótico, né? Porque depois que ele fraturar, né? Então é uma doença silenciosa, né? E pouco valorizada, viu? Aqui a classificação do OMS para osteoporose, né? Utilizando o T-score que a gente vê pela densitometria óssea. E aqui mostrando a densitometria óssea. Esse é o aspecto do exame, né? A gente faz, é como se fosse, olha lá, uma radiografia da coluna do indivíduo e aqui vai gerar uma leitura para a gente e a gente consegue ver, né, a quantidade de mineral óssea desse indivíduo. Aqui mostrando para vocês como que é esse exame, né? Um exame bem simples, você deita o indivíduo numa mesa, né, na mesa do aparelho, tem um braço que vai fazer a leitura, então é um aparelho bem tranquilo, né, ele é aberto, né, você faz a região lombar e você faz aqui a região femoral, né. Aqui o técnico ele acompanha o tempo todo o exame, é um exame que utiliza baixíssima radiação, vocês vejam que o técnico está bem perto do aparelho, né, não há radiação já mais aqui para o técnico, então é um exame bem seguro. Aqui mostrando para vocês o aspecto aqui, né, de uma leitura de uma coluna lombar, né, a gente lê de L1 a L4, e aí aqui a gente consegue ter a leitura, ó, da densidade mineral óssea do indivíduo. E aqui o aspecto da leitura do fêmur, né, do colo femoral, né, a gente lê o fêmur proximal, né, que a gente fala, e aí a leitura, né, da densidade mineral óssea, aqui, ó, DMO, né, e a gente tem a pontuação aqui pelo T-score, né, aqui no caso compatível com uma osteopenia, né, olha lá, tá lá no amarelinho. Densitometria óssea deve ser pedida para todas as mulheres com mais de 65 anos e para todos os homens com mais de 70 anos, né. E qual que é o foco do tratamento aí da osteoporose? Evitar as fraturas, principalmente, prevenir quedas, fisioterapia, o fortalecimento muscular, suplementar com cálcio, vitamina D, atuar naqueles fatores de risco que nós falamos, modificáveis, e você pode usar medicamentos a inibidor de osteoclasto, né, que vai inibir a reabsorção óssea e reduzir o risco de fraturas, né? Aqui algumas sugestões para casa, para que vocês assistam. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo para vocês, mostrando um pouquinho sobre a fisiologia do tecido ósseo, a fisiopatologia da osteoporose, tá? Uma música aqui do pessoal da odontologia, de uma universidade federal, né, para vocês ouvirem, para gravarem aí quem que são as células ósseas e quais suas funções, né? E agora, né, nós vamos falar agora de uma outra doença aqui chamada osteogênese imperfeita, né? Osteogênese imperfeita teve um filme aí que tentou retratar de uma maneira, né, só que hollywoodiana aí, né, um pouco fora do que é a doença, né, aquela Unbreakable, né, também é em inglês aqui, né, que é o Samuel Jackson fez o filme, ele tinha uma doença, né, que ele tinha uma fragilidade óssea, qualquer coisa ele fraturava, né?
A única gafe aqui do filme é que ele tem uma altura normal, né? A gente sabe que os indivíduos com osteogênese imperfeita, eles vão ter comprometimento da estatura, né? Vamos ver um caso clínico, então, mais verdadeiro aí de osteogênese imperfeita. Identificação: Luiz Renato, masculino, 6 dias de vida, branco, natural e procedente de Ribeirão Preto. O acompanhante é Silvia, mãe do paciente. Queixa e duração: choro intenso após craque no braço há 2 horas. História da moléstia atual: neonato com choro muito frequente e incoercível que se mantém após relato de mãe ter sentido um estalo no braço esquerdo da criança há 2 horas atrás, enquanto amamentava. Desde então, criança com redução da movimentação do braço esquerdo, a mãe nega traumas ou quedas do neonato. Então, a simples manipulação da criança ocasionou uma fratura, né? Então, ou seja, uma fragilidade óssea muito importante, né? A simples manipulação ali para amamentar, ele já fraturou o osso. Interrogatório dos diversos aparelhos. Refere boa sucção do leite pela criança e fezes pastosas e amareladas. Antecedentes pessoais, gestação sem intercorrências, exceto por alterações ósseas visualizadas em ultrassom obstétrico, com criança nascida a termo, parto cesárea. Os antecedentes familiares, nada digno de nota. O exame físico está em bom estado geral, corado, hidratado, anictérico, acianótico, afebril, com choro irritado e agitação psicomotora importante. Ausculta cardiopulmonar sem alterações, o abdômen semigloboso, braço esquerdo com desvio e edema associado e presença da esclera azulada. Olha lá, o branco do olho meio azulado, um tom meio azulado, meio acinzentado. Esse é um achado que pode acontecer, né, que a gente pode observar nos indivíduos com osteogênese imperfeita, né, pode nos ajudar no diagnóstico. E aqui a gente observa, né, as fraturas, fratura do húmero, né, recente, além de fraturas de clavícula, a clavícula aqui está desalinhada, né, aqui a gente vê ela desalinhada, e tíbia em diferentes estágios de evolução. Então, além dessa fratura do antebraço, a criança já tinha outras fraturas em diferentes estágios de evolução. E a hipótese diagnóstica, então, ficou com uma osteogênese imperfeita. Então, para essa atividade, para esse caso clínico, né, as perguntas: que componente do tecido ósseo estaria alterado nessa doença? E quais as funções desse componente? Osteogênese imperfeita, a definição dela é fragilidade óssea primária mais comum, né, nas crianças e adolescentes, e vai ter então fragilidade óssea, baixa massa óssea, deformidades progressivas, perda de mobilidade, dor óssea crônica. Pode ser causada aí por mutações, né, dominantes ou recessivas, e vão afetar a síntese e estrutura do procolágeno tipo 1. Então, alterando os genes dos colágenos e causando os defeitos pós-traducionais. Então, a osteogênese imperfeita é uma doença que envolve, né, uma alteração do colágeno tipo 1 que forma o osso. E daí leva, então, a distúrbio de mineralização óssea e consequente fragilidade. Tecido ósseo é um tecido conjuntivo especializado, né? Ele possui, então, as células, como nós já falamos, possui a matriz extracelular com sua parte inorgânica e a parte orgânica, principalmente aí o colágeno tipo 1. Né? O colágeno tipo 1 ele é a proteína mais abundante no corpo, está presente nos ossos, na dentina, nos tendões, em cápsulas dos diversos órgãos, na derme, né? Responsável pelas propriedades biomecânicas, resistência a trações, serve como substrato adesivo para muitas células, desenvolvimento de órgãos e tecidos, migração, proliferação, diferenciação celular e remodelação de tecidos. Na osteogênese imperfeita, então você vai ter a presença de uma proteína anormal, o colágeno tipo 1, né? Vai estar alterado. Você vai ter, então, fraturas ao mínimos traumas, deformidades ósseas, dificuldade de deambulação e baixa estatura. Pode ainda ter a perda auditiva associada, porque você tem alteração nos ossículos do tímpano, a dentinogênese imperfeita, você pode ter também dentes frágeis, as escleras azuis, e você também pode ter frouxidão ligamentar. Mas esses indivíduos não têm comprometimento intelectual, né? São indivíduos que, em geral, né, pela
dificuldade até de poderem se locomover muito, eles se voltam muito para as atividades intelectuais, né? Então, é muito comum a gente ter na osteogênese imperfeita indivíduos que são médicos, juízes, né? Entre outras profissões aí. Aqui mostrando para vocês, né, a dentinogênese imperfeita, a gente vê alteração na coloração do esmalte do dente, né? São dentes que podem se quebrar, né, com facilidade. A esclera aqui está bem azulada, né, a gente consegue ver bem. As diversas alterações ósseas aqui do recém-nascido, né, vejam, nos indivíduos maiores também. Aqui uma criança com uma forma grave de osteogênese perfeita, né, a face triangular, né, a gente observa, olha lá, a face triangular, aqui o crânio, né, mostrando dessa face triangular, face típica da osteogênese imperfeita, né. E aqui só para mostrar para vocês, né, a classificação da osteogênese imperfeita, a primeira delas de 79, né, de Silence, que classificava aí de tipo 1, 2, 3 e 4, tá? A tipo 2 é letal, a criança ou ela já nasce natimorto ou ela vai morrer nos primeiros 6 meses de vida, é incompatível, né? O indivíduo não consegue viver. Depois a gente tem a tipo 3, que é a mais grave de todas, né? O indivíduo tem diversas deformidades ósseas, mas ele sobrevive mesmo com essas deformidades ósseas importantes. A tipo 4, que é uma forma mais moderada, né? E a tipo 1, que é uma forma leve. É tão leve que muitas vezes o indivíduo passa despercebido dessa condição e ele vai, às vezes, só saber na vida adulta do diagnóstico. É um indivíduo que tem uma história de um pouco mais de fraturas na vida, mas nada tão importante, sem deformidades ósseas aparentes, né? Então, é uma forma leve. E aqui, né, uma classificação mais recente, né, que já a gente vê que são 15 tipos descritos, né? A gente vê aqui vários genes envolvidos, na verdade não só os genes do colágeno, mas de outras proteínas e enzimas que envolvem processamento do colágeno, né? Então existem vários tipos, né? Mas o mais frequente ainda é o tipo 3, que é o mesmo lá da classificação do Silence, seguido aí do tipo 1. Né? Então são os mais frequentes até hoje, né? Mas a gente vê que realmente se avançou bastante no conhecimento dessa doença. E existe uma classificação mais recente, né, da Sociedade Internacional de Displasias Ósseas, que resume aqueles 15 tipos em 5 principais, né? E aí você agrupa, né, as diversas mutações aí em determinados grupos, né? Uma classificação mais clínica mesmo, né? Quando que a gente deve suspeitar da osteogênese imperfeita? Crianças com fraturas de repetição ao mínimo trauma, e a história familiar vai ser muito importante, né? O diagnóstico, história, o exame clínico, os exames laboratoriais, os achados radiológicos. O próprio ultrassom gestacional, a gente viu naquela criança que ela já tinha alterações ósseas, né? Então sugerindo, né, o quadro, a densitometria óssea nas crianças, testes bioquímicos e moleculares e o estudo daqueles genes, né, que a gente acabou de falar, podem auxiliar aí no diagnóstico. Não existe cura para essa doença, infelizmente. Né? O que a gente pode fazer aí é minimizar as fraturas, prevenindo traumas e quedas, fisioterapia, e você pode usar os medicamentos inibidores de osteoclasto. Apesar de ser uma doença do colágeno, né, ela responde muito bem quando você diminui a reabsorção óssea, né? É uma coisa que a gente ainda não sabe explicar muito bem, né, o porquê disso, né? Nós temos uma casuística, né, que foi avaliada, pacientes muito graves, né, e como não havia nenhum tratamento disponível, tentou-se essas medicações e deu certo, né? Então, numa tentativa ali de fazer o que tinha em mão, né, sem saber se ia dar certo, deu certo, né? E a gente não sabe explicar ainda muito bem o porquê, né, que sendo uma doença do colágeno, né, uma medicação aí que inibe o osteoclasto costuma melhorar, né, essa doença.
Aqui, né, sugestões para casa, formação do colágeno tipo 1, videozinho aí do YouTube também, e um vídeo aí também falando sobre osteogênese imperfeita. Ok? Então, ficam aí duas atividades propostas, está bem simples, façam tudo numa atividade só aqui para mim, tanto do osteoporose como do osteogênese, vocês já façam numa sequência, está bem tranquilo, está bem simples, ok? E é isso, por hoje ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal.